Olá, bem-vindos a mais uma edição do Consulta de Rotina, o videocast do Grupo Amil. Eu sou Renata Freitas, uma mulher branca com olhos castanhos e cabelos loiros, vestindo uma camisa jeans. Estou aqui no nosso estúdio, localizado em São Paulo, acompanhada da doutora Márcia, que é ginecologista e diretora do Hospital Alvorada Moema, e da Raquel, que é analista de operações e integrante do grupo de diálogo Nossas Gerações, para mais um bate-papo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Obrigada a você pelo convite, né? Agradeço pelo convite também, Renata. Muito feliz. Obrigada. Quer iniciar com a sua autodescrição, doutora? Pois não. Então, eu sou a Márcia, eu sou uma mulher branca cis, tenho 58 anos, 10 anos já menopausada, tenho 1,70 m de altura, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando um conjunto cor salmão meio telha. Olá, eu sou a Raquel, analista de operações, sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa vermelha, usando um colarzinho prata e um óculos com armação dourada. Muito obrigada pelo convite, Renata. Obrigada. Doutora, para a gente começar, explica para a gente um pouquinho o que é a menopausa e qual que é a diferença dela para o climatério? Excelente pergunta, porque todo mundo confunde, né? Então, todo mundo fala assim, estou na menopausa, estou na menopausa. E, na verdade, a menopausa é a data da última menstruação. Então, aquele dia que você teve sua última menstruação, aquela data, e você não menstrua mais. Então, essa é a menopausa. E tudo que a mulher vive antes e após esse dia é um período que ele é elástico, pode ser maior ou menor para algumas mulheres, a gente chama de climatério. Então, na verdade, está no climatério e tivemos a menopausa, que foi a parada da menstruação. Entendi. Existe realmente, eu também vou falar aqui um pouquinho, né, tô mais ou menos nessa idade, a gente fala que tem uma idade mais ou menos parecida entre os 45 anos, aí eu não cheguei nessa idade ainda, mas eu, em algum momento, tomei remédio contínuo por muito tempo e quando eu suspendi o remédio contínuo, eu estou nesse processo aí de acompanhamento, de entender realmente o que está acontecendo, se já entrei na menopausa, se não entrei na menopausa. Então, é um assunto que causa realmente bastante dúvidas nas mulheres, né? E aí, eu conversando isso com uma amiga, ela trouxe, assim, várias coisas para mim. Ela trouxe, assim, nossa, você vai gravar sobre esse tema? Você vai estar conversando com uma médica sobre isso? Eu tenho muitos assuntos. Eu tenho assuntos sobre queda de cabelo, eu tenho sintomas sobre calorões, eu fico irritada, assim, absurdamente irritada, eu engordei muito, tem muitos sintomas, tudo isso faz parte da menopausa? É assim mesmo? Sim, na verdade, o que acontece nesse período, né? A mulher, ela começa a ter a diminuição da fabricação dos seus hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, e eles que nos dão muitos benefícios, né? E aí um dos sintomas, assim, que pode ter ou não, né, varia muito, tem pessoas que passam por esse período sem sentir nada, tendo a maior sorte, e tem pessoas que sentem tudo, tem pessoas que sentem maior grau ou menor grau. Mas o que mais incomoda as mulheres são o que a gente chama de sintomas vasomotores, que são aqueles relacionados com aqueles calorões, aí vem aquela onda de calor que parece que pega todo o rosto e começa a sair suor pelos poros, então a mulher fica bem constrangida às vezes, né, depende de onde ela está, suores noturnos, então às vezes ela está dormindo e joga a coberta do lado, aí o marido briga, e um puxa, outro estica, né? E assim vira aquela briga à noite, porque ela começa a transpirar muito durante a noite, isso vem também incomodando muito o sono, aí começa a afetar a qualidade também do sono, né? Irritabilidade, perda de memória, mau humor, além de algumas questões também relacionadas à irregularidade menstrual, né? E aí quando para mesmo a menstruação e começa a faltar definitivamente o hormônio, ela começa a ter sintomas urogenitais, que seriam assim, dificuldade para ter relação, diminuição da libido, secura vaginal, tem dor a relação, e sintomas também urinários, às vezes ela começa a ter infecções urinárias de repetição, perda urinária, e isso causa também bastante constrangimento, às vezes também bastante desconforto, além de algumas questões que levam a fraqueza muscular, alterações de memória, a pessoa começa a ter menos músculo, perda muscular, e o risco também da osteoporose, que é uma entidade que a gente chama de osteoporose pós-menopausa, que é diferente da osteoporose da idade, do velhinho só, que acomete as mulheres também. Então, assim, é um conjunto de fatores, altera a pele, altera cabelo, pelos mais finos, cabelos mais finos, queda, então, realmente tem várias alterações no corpo da mulher, que inclusive afetam a qualidade de vida dela, e até a convivência social, né?
Eu ouvi dizer que tem estudos que as mulheres negras, elas têm sintomas diferentes, além desses que a gente já comentou aqui. Você pode explicar pra gente um pouquinho como é que funciona? Na verdade, eu acho que em relação à raça, eu não encontrei nada que tenha diferença entre raças, a não ser assim, existe uma questão mais individual. Da mesma forma, na raça branca, você vai ter mulheres que vão ter sintomas muito intensos e mulheres que não vão ter. Agora, a gente tem algumas situações, por exemplo, mulheres mais obesas, que eu falo que é a vantagem das gordinhas, pelo menos alguma vantagem tem que ter na vida, gente. A mulher obesa, ela tem menos sintomas. Por quê? A gordura, ela armazena hormônio. Então, a mulher obesa, ela vai guardar muito hormônio nas suas células de gordura. Por isso que existem mulher que não consegue, não menstrua, né? Tem problemas de irregularidade menstrual. E aí, na menopausa, ela tem menos sintomas. E aí tem a questão também das magrinhas e altas, que tem mais propensão à osteoporose. Então, assim, existem algumas questões constitucionais que podem favorecer ou não, mas, assim, em relação à raça, é individual mesmo. Cada pessoa vai ter um sintoma maior ou menor, ou nenhum. Tem gente que não tem nada. É muito, né? Privilegiado. Tem uma loteria, a gente nunca sabe quem vai ser, mas que passam super bem esses momentos, né? E aí tem realmente uma transição muito tranquila. Raquel, você faz parte de um grupo de diálogo aqui da nossa empresa. Isso. Como é que é esse grupo? Ele fala da idade, ele aborda um pouquinho desse tema sobre a menopausa? Vocês já comentaram sobre isso? Vocês trocam esse tipo de experiência? Ainda nós não falamos sobre o assunto menopausa, mas a gente fala sobre vários assuntos relacionados tanto à saúde emocional, à inteligência emocional, o cansaço físico, atividade física, doença de pele, todas essas coisas que estão ao nosso redor aí, que a gente vive no dia a dia, né? Agora, no mês da mulher, acredito que a gente vai ter bastante temas referente à menopausa, tudo relacionado principalmente à saúde da mulher, mas esse tema a gente não abordou ainda nos grupos de diálogo que a gente tem. Esse aqui é o primeiro, eu acho que assim vai ser bem, bem interessante, bem importante para todas as nossas colaboradoras mulheres aí que estão nessa fase. Sim. E aproveitando, doutora, eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. A senhora falou que a menopausa a gente identifica quando foi a última data da nossa menstruação. Só que existem mulheres que usam o DIU. Então, eu sou um exemplo disso. Eu uso o DIU, tenho 43 anos hoje. E desde que eu uso o DIU, eu não tenho mais. Desde que eu coloquei. Então, como que eu identifico se eu estou no climatério, se eu estou na menopausa? Boa pergunta. Tem algum tipo de exame que é específico para isso? Como que a gente pode, quem ainda não tem essa experiência, o que a gente pode fazer para identificar e para aliviar um pouco esses sintomas? Porque assim, da maioria do que você falou aí, eu sinto. Então eu fico na dúvida, não sei identificar. Então, eu queria que... Então existem as pessoas que usam como você, né, que eles chamam de DIU de progesterona, que tem hormônio, então uma pessoa não menstrua. E às vezes tem mulheres que ainda nessa idade usam anticoncepcional também. Às vezes anticoncepcional, às vezes por vários motivos a pessoa não quer menstruar, então ela acaba inibindo a menstruação. Nem você comentou também, né? O teu caso. Então, o que acontece? A faixa de menopausa, ela pode ocorrer dos 40 aos 60 anos. Como eu falei, também é muito individual, de pessoa para pessoa. A brasileira, em média, ela vai entrar na menopausa com 48 anos. Eu fui a típica brasileira, entrei na menopausa com 48 anos. Então, assim, em média, por volta dos 48 anos. O que a gente recomenda? Você pode fazer, ainda mais se você estiver tendo sintomas, né? Exames de hormônio, que é um exame de sangue, que vão identificar se a sua quantidade de hormônio está dentro da faixa ainda normal ou se ela já está diminuindo. E aí você sabe que você está realmente entrando na menopausa. Aí você tem que realmente acompanhar e periodicamente ir fazendo, porque a partir do momento que você entrar na menopausa, você também não precisa mais evitar a gravidez e pode até dispensar o uso do dispositivo. E doutora, continuando nessa mesma linha, um mito, né, que eu não sei se isso é um mito realmente, é que minha mãe sempre comentava, quanto mais mocinha você fica, mais cedo você entra na menopausa. Isso é verdade ou é um mito? É mito mesmo. Na verdade, isso a gente ouvia muito, né? Que começou a menstruar cedo, vai acabar mais cedo, se começou tarde, vai acabar mais tarde. Não necessariamente. Porque o que acontece? A mulher é diferente do homem, né? O homem, ele produz espermatozoides periodicamente. Nós nascemos com a nossa malinha com a quantidade de óvulos. O que acontece? Eles estão inativos, mas eu tenho lá uma quantidade que vai durar por um período de anos. Aí quando a gente entra na adolescência, esse ovário ele vai começar a ativar esses óvulos que estavam lá adormecidos e eles vão começar a ser produzidos e a gente vai começar a ter o ciclo menstrual e a menina começa a menstruar.
Então, assim, o que vai depender o tempo que a gente vai menstruar? Quantas vezes eu liberei esse óvulo que estava lá guardadinho? E aí isso vai sofrer outras interferências. Ele vai sofrer interferência, por exemplo, de períodos que eu não menstruei porque eu tive uma gravidez, né? Ou outras situações onde a mulher teve outros impactos, e às vezes até ambientais, emocionais, estresse. Muitas questões podem interferir durante a vida da mulher nessa ovulação. Então, é como se fosse um estoque. Quando for acabando aquele estoque, a gente entra na menopausa. Então, é bem individual, não é uma questão que é transmitida de herança genética, tá? E a gente tem aí realmente uma bagagem que é nossa. Cada um tem a sua quantidade que já vem desde o nascimento, desde a vida intraútero. Olha que interessante, essa era uma pergunta que eu também tinha por aqui, né, se tinha a ver com genética ou se tinha a ver com o tempo de menstruação, né, é uma dúvida comum nas mulheres. Mas eu trouxe uma aqui para falar sobre os homens trans, que optam por fazer uso de hormônio e menstruar. Esses sintomas também acontecem com eles da menopausa? Sim, porque o que acontece, né, no caso do homem trans, existem as situações onde ele já é muito raro, esses casos são muito raros, é a minoria. Porque a maioria, porque ele não quer se identificar com aquele sexo, ele faz um tratamento já de inibição hormonal para inibir os hormônios femininos e predominar o masculino, então ele não vai ter esse perigo. Tá? Existem alguns casos que eles fazem a cirurgia de retirada de útero e tiram também os ovários, né? E aí às vezes também tem que evoluir para uma reposição hormonal, mas tem aqueles que optam por não retirar e continuar menstruando, mas que é um número muito pequeno, mas que a pessoa pode ou utilizar anticoncepcional e não menstruar por um tempo, né? Mas que quando chegar na idade realmente que seria a faixa da menopausa, do climatério, vai ter os mesmos tipos de sintomas. Mas o número é muito pequeno, porque em geral eles querem se identificar com aquele gênero que eles escolheram. Então, eles já providenciam medidas para inibir, né, os hormônios femininos e buscar mais o predomínio do masculino. Então, mas se não acontecer, se for a última opção de não teve essa solução, que às vezes a pessoa não se importa e vai tomando só anticoncepcional, né, ele vai sentir os mesmos sintomas. Entendi. Uma dúvida que aparece muito pra gente também aqui com relação à gravidez, né? É um tema muito interessante a gravidez, porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas confundirem e falar, nossa, você entrou na menopausa, então toma cuidado, porque na menopausa eu já vi muitas mulheres ficarem grávidas. E a gente acabamos de falar aqui, né, que durante a gravidez você pode até parar o uso do medicamento, durante a gravidez, durante a menopausa você pode parar o uso do medicamento, enfim, não tem mais o risco de gravidez. Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente, como é que funciona. Eu tenho uma lembrança muito clara, por exemplo, eu estava no colégio hoje, olha, a gente revela a idade quando a gente fala assim, né? Eu estava no colégio e eu tinha duas amigas que estudavam com a gente e uma delas, a mãe, ficou grávida. E a mãe já estava, tecnicamente, nesse período que a gente fala, né, menopausa, né? Então as mulheres confundem muito esse período. E para ela não ficaria mais grávida. Então foi um susto, foi aquele negócio, a filha dela praticamente entrando na faculdade e ela grávida de novo. Isso é uma coisa que realmente é uma preocupação grande. Por isso que muitas mulheres ainda continuam tomando anticoncepcional, porque tem muito medo de engravidar, né? E aí o que acontece? Esse período ele é muito marcado por irregularidade menstrual, né? Então a mulher começa a entrar na perimenopausa, ela começa assim, muitas irregularidades, às vezes hemorragias, né? Você já deve ter ouvido falar de mulheres que têm muita hemorragia quando está na menopausa também, né? Nesse período de perimenopausa. E aí ela começa a ter essa irregularidade. E pode acontecer assim, ela menstrua, fica 3, 4 meses sem menstruar, volta a menstruar. Fica 5 meses sem menstruar. Já vi pacientes ficar assim 11 meses sem menstruar, 12º mês ela menstruou. Então assim, enquanto não fizer 12 meses seguidos que você não menstruou, você ainda tem risco de voltar a menstruar. Então, a gente só considera a menopausa quando você ficou 1 ano seguido sem menstruação e não volta mais a menstruar. Aí você fala assim, você está na menopausa. Lógico que isso vai ser acompanhado com os exames hormonais que a gente estava conversando. E aí, nessa fase dessa irregularidade, que é o perigo. Porque às vezes a pessoa fica 4, 5 meses sem menstruar, ela acha que já entrou na menopausa. Então, é muito comum isso acontecer. Na menopausa já estabelecida, a mulher não engravida mais. Porque se ela não tem mais óvulo, ela não vai mais ter o risco de fertilizar. Então, esse período ele é muito arriscado, por isso que é importante estar acompanhando com o médico, com o ginecologista, ter as orientações adequadas se você tem vida sexual ativa, porque realmente... E eu passei por uma situação assim semelhante, eu lembro que alguns anos bem atrás, eu atendia num centro de unidade básica de saúde, de referência, e eu tinha uma paciente que ela tinha 45 anos.
E a mesma coisa, só que como ela era obesa e ela era difícil de examinar. Então, quando ela chegou para mim, ela falou assim, doutora, eu não sei, eu não tô menstruando. Eu falei, vamos fazer os exames e tal. E aí, quando ela voltou, e é aquela coisa da unidade básica, demora para você marcar consulta. Quando ela voltou, ela falou assim, doutora, eu não sei, eu tô achando que minha barriga tá crescendo. Eu falei, meu Deus, né, o que eu fiz? Eu peguei o aparelhinho de escutar o coração de bebê. Aí ela com a filha também adulta junto, aí eu peguei e coloquei na barriga dela, começou tum, 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 tum. Eu falei, você está grávida, você não está na menopausa. Porque realmente foi bem nesse período de irregularidade, vai e volta, e a pessoa não tomou cuidado. E a gente, vamos investigar se é menopausa. E no fim era gravidez. Então, assim, isso surpresa, pode acontecer desde que não tenha realmente entrado verdadeiramente na menopausa. E tem uma idade limite, doutora, para menopausa? Em geral, é até 60 anos. Então a pessoa pode até 60 anos ela entrar na menopausa com era 60 anos. Era o meu sonho, mas eu não consegui. Mas assim, eu queria muito chegar até os 60 anos, mas assim, porque eu falo, gente, é tão bom ter hormônio, fica tudo tão bem. E você ouve, né? A gente viu a Cláudia Raia recentemente, também foi mãe, né? Sim. Acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Foi recente. Acho que ano passado, com 55 anos. É por isso que eu perguntei, porque ela tem 55 anos, cara, e ficou grávida. Ficou grávida. E aí, até 60. Então, você imagina. Então eu falei, vai de 40 a 60, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, 40 anos, mas nossa. Não, ela já tá dentro da faixa que pode acontecer realmente. Antes disso, não é normal, a gente chama de menopausa precoce, aí tem que realmente fazer uma investigação e tratamento. Mas de 40 a 60 anos é o período normal. E aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Eu falo, sorte de quem demora para... Eu falei assim, porque a melhor coisa é você ter seu hormônio natural. Então, realmente é muito bom. Sim. Que aí não vão ter todos aqueles efeitos, né? Que você vê na pele e tudo. Né? Os sintomas que te causam mal-estar. Então, é muito bom. Mas até 60 anos. Como eu te falei, no Brasil gira em torno dos 48, né? Então, a maioria das mulheres vão estar próxima dessa idade. E a gente falando aqui tanto de hormônio, né? E isso é uma vírgula ali no tema quando a gente fala de menopausa, né? De reposição hormonal. As Sim. mulheres têm muito receio de fazer a reposição hormonal, do câncer, enfim, se existe outros tipos de tratamento. Então, assim, isso gera muitas dúvidas. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, nesse contexto geral, se existe mesmo a necessidade da reposição hormonal, se existem outros tipos de tratamento e o quanto que isso pode trazer algum tipo de risco realmente. Sim. Na verdade, não é mandatório, você não é obrigada a usar hormônio. Tá? Existem critérios que te indicam utilizar o hormônio, que tem os benefícios, por exemplo, para esses sintomas mesmo vasomotores, que a gente chama de calor, o hormônio ele é muito bom. Eu acho que é o melhor tipo de tratamento, que melhora muito. Mas essas questões também, né, da atrofia vaginal, da secura vaginal, da dificuldade de ter relação, ele consegue manter muito a lubrificação, o trofismo, que a gente chama da pele, da mucosa. Ele tem muitos benefícios, mas assim, ele não pode ser usado sem consulta médica. Existem tipos de hormônio. Existem as pessoas que não podem usar hormônio, então tem pessoas que não podem mesmo. A pessoa já teve um câncer, a pessoa teve aqueles fenômenos, risco muito alto também de fenômenos tromboembólicos, né, de ter uma embolia, uma trombose. Então ela tem situações de uma doença hepática grave, uma hipertensão, uma doença cardiovascular muito descompensada, ela não deve usar. Então por isso que ela tem que consultar o médico para saber se realmente ela é uma pessoa que pode, se ela precisa, se ela pode usar, né? E o melhor tipo, porque também para cada situação tem um tipo, né? A gente tem vias diferentes de administração, você tem tipos hoje você tem hormônios que também são preparados mais semelhantes aos hormônios que seu organismo produz, que a gente chama de bioidênticos. Existem vários tratamentos. Quando a pessoa não pode usar, existem algumas alternativas, né? Existem alguns tratamentos que a gente chama de fitoterápicos, que na verdade ele tem um benefício para os fogachos, para os calores, mas ele não previne, por exemplo, a perda da massa óssea, que é o grande vilão, a grande preocupação da menopausa é você ter a osteoporose. Então, assim, ele não atua nesse sentido, ele não melhora o atrofismo vaginal, então ele não traz todos os benefícios, né? Não tem nenhuma ação sobre a questão do perfil lipídico, porque o que acontece nessa fase também na mulher? A gente tem uma tendência a inverter, né? Até essa faixa etária, o homem tem mais riscos cardiovasculares. Quando a mulher entra na menopausa, ela aumenta o seu risco cardiovascular porque ela começa a ter alterações do perfil lipídico, que é o colesterol, triglicérides. Então, ela começa a ter mais risco para doença cardiovascular também.
né? Então, assim, existem benefícios, mas nunca ser usado porque a amiga está usando. É que nem anticoncepcional, né? Que tem aquela coisa de uma passar para outra. Então, o hormônio ele não deve ser. Ele é muito bom, mas ele tem que ser bem indicado, fazer uma avaliação prévia. Só pode começar a tomar depois de ter feito todo como se fosse um check-up. Você vê se você já não tem nenhum câncer ou risco de câncer inicial. Então, assim, é muito comum as mulheres não quererem fazer tratamento por medo de câncer. Mas hoje é muito seguro fazer a reposição hormonal, mas ela tem que ser bem orientada, porque você tem que estar bem assim, identificado quais são os seus riscos e se você tem realmente necessidade, qual tipo de indicação de via para você utilizar. Então, assim, não tem tratamento melhor do que a hormonioterapia para assim, dar mais qualidade de vida para a mulher. É lógico que isso não é só isso, né? A gente tem também a questão de mudança de estilo de vida, você tem que ter hábitos saudáveis, então assim, tem que evitar o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, tem que praticar atividade física, até porque a mulher começa a ter, né, perda de massa muscular, tem que ter uma alimentação saudável. A questão dos grupos é uma coisa muito interessante, porque começa a ter questões aí psicológicas também nesse momento, né? Porque a vida toda da mulher muda, né? E às vezes nem sempre a família dá um apoio muito grande para isso. Então a mulher vira a chata da casa e às vezes nem todo mundo entende essa situação. E às vezes começa a dar também questões de assim, problemas psicológicos, por questões até de não se enquadrar mais naquele contexto da família ou social, do grupo, né? Inclusive então, eu vi sexta-feira, teve um projeto que foi previsto, né? Um projeto de lei previsto pelo SUS aí para amparar a mulher nesse período, né? Na verdade, as pessoas nesse período, tanto com os tratamentos hormonais, como os não hormonais, como a parte psicológica mesmo, porque deve interferir bastante. Não, isso é muito importante, porque a própria falta de hormônio já traz, né, irritabilidade, mau humor, você fica uma pessoa que ela muda, né? Muda. É que nem quando você tem TPM, né? Você muda por causa dos hormônios. Então a mulher ela sofre bastante também. E se ela sofre muito, muito com a questão da menopausa, isso para ela é muito complexo. Uma coisa que eu tenho mais de 30 anos de formada e eu lembro muito quando eu comecei a fazer o consultório. Eu tive uma paciente portuguesa e ela chegava no consultório assim, com lencinho e com lequezinho, se abanando. Eu falava, doutora Márcia, eu vou me jogar da ponte, eu não tô aguentando, eu tô sofrendo demais. Ela vinha assim, transtornada. E aí a gente começou a fazer o tratamento e era muito curioso, porque ela entrava assim nas consultas, ela chegava assim, oi, doutora Márcia, como vai? Eu olhava assim e falava, parecia outra pessoa. Aí ela falava assim, ai, eu falo para todo mundo, é Deus no céu e a doutora na terra, porque assim, gente, ela mudou, mas ela mudou assim, incrivelmente. E sério, ela falava assim, às vezes eu passo e tenho vontade de me jogar da ponte. Porque ela estava sofrendo demais. E impressionante, foi uma coisa assim, muito marcante. É lógico que não é para todo mundo, nem todo mundo precisa, mas eu acho que tem, quando bem avaliado, bem indicado, tem seus benefícios. Né? Não vale a pena ter um medo sem ter uma consulta médica que avalie isso, tem de que passar fato, né? Porque você não pode ficar criando tabus ou assim, ouvindo histórias. O ideal é você consultar quem conhece, né? E não ficar pelas conversas das pessoas, porque às vezes a sua situação de vida não é a mesma que a minha, não é a mesma que a sua, e são situações diferentes, são condições diferentes, né? Então acho que é importante, o que você está passando nem sempre é igual do outro, e a receita não é uma receita de bolo, né? Então tem, e para por isso que a gente fala, o tratamento ele tem que ser individualizado, tem que ser o seu tratamento, o dela, o meu, para cada um é um tipo de tratamento feito para você e analisado quais seriam as melhores opções. E os famosos chazinhos, a gente ouve muito, né? Ah, chá de amora, chá de enfim, as pessoas tratando, né, essa parte dos calorões e de todos os sintomas da menopausa com esses tratamentos alternativos. Caseiras, né? Na verdade, a gente tem alguns chás realmente, né? De prímula, de amora. Eles dão uma aliviada nesses sintomas, assim como eu falei dos fito-hormônios. Os fito-hormônios, eles são extraídos da soja, por exemplo, né? É lógico que você teria que comer 1 tonelada de soja para ter o efeito que tem na cápsula, mas assim, ele tem uma ação. Então, os chás, você vai ter algumas substâncias que vão ajudar. E aí vai muito do grau, né? Se eu tenho um calor leve, eu posso tomar um chá e melhorar realmente, né, o meu mal-estar. E outra coisa que eu falo, gente, que é o melhor tratamento, é a fé. Porque quando você acredita numa coisa, ela dá certo. Você acredita que aquele tratamento é bom,
vai dar certo. Você acredita, né? Você confia no médico, o médico é o melhor. Então, assim, quando a pessoa acredita e ela faz tudo certinho, vira o melhor tratamento. Então, às vezes tem muito isso também, a pessoa acredita que aquilo vai fazer bem, mas é lógico que os chás também tem substâncias que colaboram, né? E em alguns casos ele pode auxiliar, sim. Então aí eu queria trazer aqui uma outra questão. A gente está vivendo mais, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nossa expectativa de vida aumentou muito e a gente evidencia isso no dia a dia. Sim. Então assim, a mulher também está vivendo mais em consequência disso e a gente tem mais períodos aí que a gente já passou desse processo de menopausa. E muitas mulheres, elas acreditam que elas não precisam mais procurar um ginecologista porque ela não menstrua mais, porque ela não vai ter mais filhos, ela não vê mais sentido nisso. Então eu acho que era bastante importante a gente trazer aqui esse ponto, abordar esse tema, o quanto que é importante a mulher continuar se cuidando, sabe? Cuidando da sua saúde. A gente tá aqui no mês da mulher e a gente falar sobre isso. Não é porque você passou da menopausa, passou esse período, né, de menopausa, que você não vai mais cuidar. Então, conta pra gente aí um pouquinho, quanto que é importante a mulher continuar nesse cuidado? E pelo contrário, né? Eu acho que tem que ter um cuidado até maior. São fases diferentes, né? Mas você falou bem, né? Hoje, a nossa expectativa de vida é em torno de 75 anos, sendo que a gente vê pessoas vivendo aí 95, 100. A minha meta é 120. A meta é 120. Então, ou seja, eu tô na metade da minha vida. E eu falo até por experiência própria, né? Porque quando você chega nos 50, dá uma bad, assim, você se sente, nossa, péssima, né? Fala, meu Deus, 50 anos. Mas aí quando eu olho, né? E eu que já trabalho com mulheres há muitos anos, eu lembro que quando eu atendi, assim, no começo da carreira, às vezes eu atendia mulher de 45 anos, o cabelo todo grisalho. Aquela mulher envelhecida, ela chegava assim com cara de vó, né? E hoje, gente, eu vou fazer quase 60, eu me sinto uma menina, assim, eu não me sinto com essa idade, eu tenho uma baita de uma energia, eu tenho vontade de fazer muita coisa. Então, assim, hoje a mulher, né, ela trabalha mais, ela tem sua carreira, ela demora mais para ter filho porque ela quer construir a sua carreira, ela adia a gestação, né, então às vezes ela vai ter o filho mais tardio. E aí, depois que você entra na menopausa, é uma fase muito boa, porque você construiu muita coisa. Em geral, você já teve seus filhos, a grande maioria você já teve os seus filhos, então você já está com a sua família constituída, eles já cresceram, já estão lá formados muitas vezes. Quer dizer, meio que a sua obrigação acabou, né? Você tem uma condição de vida um pouco melhor, ou seja, trabalhou, construiu uma vida, comprou uma casa, está lá, né, estabilizada. Aí você fala, nossa, agora eu posso viver, porque você viveu por marido, para casa, para o filho estudar, né? Então, quantas vezes você se anulou nesses períodos que você estava na fase reprodutiva? Muitas vezes você viveu em função da família, porque demandava de você, né? Os filhos pequenos demandam muito da gente, a gente tem que cuidar de filhos e aí não tem jeito. E aí você chega nessa fase e fala, que delícia, agora eu posso curtir a vida, né? Eu posso curtir a vida, isso é bom, porque eu já paguei tudo que eu tinha que pagar, paguei a mensalidade escolar, já tenho a minha casa própria, já não tenho que ficar me matando, tudo bem que a gente trabalha bastante ainda. Mas a gente trabalha também porque a gente tem essa questão da realização pessoal, né? Que é muito bom, mas você fala, nossa, eu quero fazer muita coisa. E aí, gente, você fala, nossa, mas eu tô com calor, cansada, irritada, mal-humorada, não durmo, e dá aquele fogacho, aquela sudorese que eu fico com vergonha, todo mundo fica vendo que eu tô vermelha e perguntando o que tá acontecendo, no trabalho eu tô insuportável, não tô conseguindo me dar com as minhas amigas também porque eu tô chata. Então, assim, você quer qualidade de vida. E aí entram as questões, né? Você começa a perder músculo, que é muito como a sarcopenia, que começa a perder músculo, você já não tem tanta disposição. Então é muito importante, né? Muito importante. Não só a questão do tratamento, né? Você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que procurar ser saudável, você tem que buscar fazer atividade física, porque não é atividade física para você ficar com o corpinho bonito. É atividade física para você não perder músculo. Porque perder músculo é qualidade de vida. É qualidade de vida, porque você vai ter uma velhice melhor, né? E não é que a gente tem que se cuidar agora, não. A gente tem que cuidar lá com uns 20 anos, né? A gente tem que começar já desde antes, porque depois, se você também teve uma vida totalmente desregrada, não adianta agora você querer também consertar tudo. Mas é importante a gente ter esse olhar de praticar atividade física no mínimo 3 vezes por semana. E aí a melhor atividade física é a musculação. É ela que te dá mais ganho de massa muscular. Então, o recomendado é que você faça 3 vezes por semana,
pelo menos uma série de 6 exercícios com repetições de 3 vezes cada um deles, né? Então, assim, é muito importante, além de outras atividades que dão prazer, dança, né, que além de dar alegria, te dá também ajuda equilíbrio, socializa, né, tem muitas atividades que você vai estar fazendo em grupo, então isso ajuda você a ter um grupo de amigos. Então, é muito importante você investir nisso, porque hoje a gente vai ver muito mais. E tem que investir para viver bem, né? Viver bem. Então, você ainda tem muito pela frente. E não deixar de procurar o médico. Exato. E em relação ao médico, né? Como você bem sinalizou, não só porque acabou a menstruação, porque nessa fase o que mais mata é doença cardiovascular em primeiro lugar, neoplasias, que são os cânceres, que vêm com a idade também, e as causas externas, que podem ser acidentes e tudo mais. Então, assim, a mulher começa a ter mais risco de doença cardiovascular, as neoplasias aparecem mais nessa faixa de idade, né? Então é importante que, mesmo que ela seja de baixo risco, ela, uma vez ao ano, pelo menos, ela passa no ginecologista, faça lá todo o seu rastreamento de mamografia, de Papa Nicolau, de avaliação do útero, de avaliação do cólon, que é o intestino, porque pode começar a ter o risco de câncer de intestino. Então é muito importante que a mulher não deixe de se cuidar. Passem a avaliação, e a parte metabólica, né? Ver a parte do colesterol, triglicéridos, glicemia, que é para avaliar diabetes. Então é muito importante que são doenças que começam a surgir nessa idade e vão aumentar o risco cardiovascular. Quando você falou de genética, ela se dá, porque a mãe... Mas hoje já tem um estudo de avaliar os genes para saber se você vai parar de menstruar logo. E como a mulher hoje vive mais, e às vezes ela quer engravidar mais tarde, porque ela, né, ficou adiando a gravidez para os 40 e poucos anos, já existem estudos em ratos que você consegue fazer um tipo de tratamento naquele gene que mostra que ela vai parar de menstruar, para prolongar, para esperar para ela entrar na menopausa mais tarde. Olha que legal. Nossa, sensacional. É muita coisa Fantástico. Realmente. Eu ia adorar um negócio desse, porque eu sou dessas que demorei bastante. Eu fui vivendo, falei, quero ter filhos, não é que eu não quero. Passa muito rápido, mas é que né? a nossa vida é tão intensa, a gente tem tantas coisas para fazer e para viver, e eu acho que tem uma geração bem grande aí por aí que tá demorando mais mesmo. Mas aí tem outra coisa que também a gente chama de preservação da fertilidade. Você pode congelar seus óvulos e depois dos 40 anos você faz uma fertilização com seus próprios óvulos, porque se você realmente for perdendo e já entrar na menopausa, você já garantiu. Entendeu? Muitas opções. Eu acho que tem muita coisa. Acho que são 2 palavrinhas que eu deixo assim, conscientização e se perceber. Acho que a mulher, ela tem que se perceber, tipo, porque a gente, principalmente nessa fase da menopausa, né? Ela mesma não entende porque ela tá passando por aquilo. E às vezes ela tá irritada ali, ela muda, né, o jeito dela. Sofre muito. E as pessoas que estão em volta não têm paciência e mesmo não percebe aquilo. Então a gente acaba não se percebendo. Então se a gente tem essa consciência, a gente vai saber a hora de respirar, peraí, algo tá errado comigo. E às vezes ela fica muito mal psicologicamente e até deprimida, Exatamente. Porque ela começa a entrar, ela não vai achar solução. Ela começa a entrar num poço que ela não consegue sair sozinha. Porque ela não tem apoio, né, das pessoas, e ela vai se vendo assim numa situação tão ruim, que ela não consegue buscar ajuda. Então é bem complicado, porque tem gente que fica mal mesmo, assim, né, em relação, porque afeta demais, gente, afeta os hormônios, a falta de hormônio, tem pessoas que sofrem muito, muito. E nós não vemos essa conscientização, né, a gente vê conscientização de várias coisas aí nos comerciais, nas propagandas, mas é muito difícil você ouvir falar sobre a menopausa. Então é muito pouca informação, eu acho, né, para as mulheres, né. Então quem é mais ali, que é mais curiosa, procura e vai atrás. Mas é que não tem essa condição, às vezes vive numa condição mais precária. Sim. Nem entende o que está acontecendo com ela mesma, né. E hoje tem outra... Eu queria falar, tem muito assunto, né? Hoje tem uma área também chamada de ginecologia regenerativa, que você consegue fazer vários tratamentos para melhorar a função ginecológica, né? De atrofia vaginal, de secura, de falta de condição de ter relação. Então é muito legal, porque muitas mulheres às vezes se separaram, querem voltar a ter um parceiro, aí não consegue mais ter relação, e aí, que aí você usa as tecnologias, que aí você usa laser, radiofrequências, preenchimento, até botox. Qual é o nome, doutora? Ginecologia regenerativa. Nunca tinha ouvido falar. Né? Então tem muita coisa. Então é isso que eu falo. Se você for ver, esse assunto ele rende, gente. Verdade, uma coisa vai bacana. puxando a outra. E é muito legal, porque tem muita coisa mesmo. As pessoas têm muita dúvida, né? Porque elas não têm essa noção, né? E tem muito medo, aquilo que você falou, do medo do hormônio.
Eu lembro muito bem quando eu entrei na menopausa. Eu sempre fui muito fã do hormônio. Eu sempre recebi muita paciente de menopausa, de climatério, assim, sabe? Sempre, sempre. Porque elas iam nos médicos, sofrendo, os médicos falavam assim: ah, não, menopausa é que nem menstruação, do jeito que vem, vai. Não precisa fazer nada. E a mulher sofrendo. Aí elas vinham, eu vim aqui porque uma amiga veio, não sei o quê, porque eu fui no médico e tal, ele disse que não tem que fazer nada. Eu falei, lógico que tem que fazer. E aí você começa a dar qualidade de vida pra mulher, ela começa a viver bem. Uhum. Né? E aí, quando eu entrei na menopausa, eu lembrava das minhas pacientes chegando com os lencinhos, gente, e secando o rosto. Eu falava assim, meu Deus, o que elas passavam? Aí, quando eu comecei assim, e foi muito impressionante. O que me marcou mais foi um dia que eu fui fazer Papa Nicolau, e junto com a colposcopia, que ela olha assim na TVzinha e você tá assistindo. E eu lá, ginecologista, não entendo, então tô lá. Aí ela falou assim, seu colo do útero. Aí eu olhei assim, meu colo do útero tava branco. Existe um teste que a gente faz na colposcopia, que a gente passa um iodo para ver se tem alguma área que tenha suspeita de alguma coisa. E quando você tem bastante estrogênio, ele fica marronzinho. E o meu colo ficou amarelo. Fazia uns 3, 6 meses que eu tinha entrado na menopausa. Aí eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, com 3 meses eu já tô assim, sem nada de hormônio? Imagina daqui 5 anos, 10 anos. Aí eu comecei a fazer reposição hormonal. Aí quando eu fui fazer um novo exame, meu colo marronzinho. Eu falei, gente, olha que impressionante. Impressionante como realmente a falta do hormônio é assim, é muito rápida. E aí você começa a já ver. Imagina, eu com 48 anos, se não tivesse feito nada. Podia nem estar conseguindo mais ter relação com meu marido, porque acabar o hormônio, acabar tudo, começa a ficar insuportável. Nossa, que delícia, né? Eu ouvi você falando, doutora, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Nada. A gente chegou aqui ao final do nosso bate-papo. Realmente, acho que a gente podia seguir com ele com muitas dúvidas mais. E foi uma delícia. Muita coisa para falar. Muito obrigada. Obrigada a você. Como vimos, não tem idade para ser a melhor versão de você, então é importante reconhecer a diversidade de experiências vividas por pessoas nessa fase da vida, desde os sintomas físicos até os emocionais, pois cada jornada é única. E lembre-se sempre de procurar orientação médica e de cuidar tanto do corpo quanto da sua mente. Obrigada pela companhia e até a próxima!